Olá, acadêmico! No processo de ensino e aprendizagem, é fundamental que o psicólogo escolar compreenda e domine tanto os referenciais da psicologia quanto da educação. É preciso reconhecer que a psicologia convive com os paradigmas diversos, inspirados por diferentes concepções e contribui na mediação e no encontro entre o sujeito e a educação, cuja finalidade central de trabalho deve ser a de contribuir para a construção de um processo educacional capaz de socializar o contexto historicamente acumulado e colaborar para a formação ética e política dos sujeitos. A atuação do psicólogo escolar deve estar voltada e comprometida com a transformação, sendo a formação sustentada por um conjunto de conceitos úteis que priorizam e legitimam visões de homem e do mundo calcadas em posições dialógicas entre saúde e doença, indivíduo e sociedade, sujeito e objeto e, por fim, teoria e prática. É nesse campo de reflexão e de atuação junto à escola que se insere o psicólogo escolar. É nas propostas em que se direciona a escola, juntamente com todo o seu universo, que se engaja o profissional da psicologia, recuperando o que é mais valioso no ser humano, a sua história, a sua subjetividade, nesse mundo que se desenrola num contínuo processo de aprender e que implica a compreensão do homem na sua integridade. Como ser objetivo e subjetivamente construído, sujeito dotado de uma cultura e, em primeiro plano, um sujeito social. Cabendo à psicologia em instituições parceiras e preocupada com o desenvolvimento e a educação de indivíduos e todo o universo presente nesse processo, resgatar na especificidade do contexto escolar os aspectos motivadores que fortalecem os elos afetivos de cada sujeito em relação ao aprender, que implica, por sua vez, não somente a intimidade do sujeito com conteúdos, mas todas as trocas possíveis de relacionamento que promovam um processo de ensino-aprendizagem de forma mútua e efetiva. Vamos descrever o papel do psicólogo escolar no contexto escolar? O psicólogo escolar atua como mediador dos processos de ensino-aprendizagem, das relações sociais e da socialização que se passa na escola. Ele deve ter a dimensão de que seu trabalho é parte de um contexto muito mais amplo que a própria escola, uma vez que está inserida em um sistema educacional com regras, possibilidades e restrições que a ultrapassam. O psicólogo deve ter um olhar abrangente, cuidadoso e humilde diante da tarefa educacional de professores e educadores de modo geral. Ele dá ênfase à dimensão subjetiva e à vivência pessoal dos processos de aprendizagem, sem jamais se esquecer que esses processos são constituídos socialmente. O psicólogo escolar deve atuar preventivamente com foco nas questões coletivas da escola, tentando sempre que possível operar transformações no nível institucional. Além disso, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, segundo a Resolução 014 de 2000, determina que o psicólogo escolar deve aplicar conhecimentos psicológicos na escola concernentes ao processo ensino-aprendizagem, em análise e intervenções psicopedagógicas referente ao desenvolvimento humano, as relações interpessoais e a integração família, comunidade e escola, para promover o desenvolvimento integral do ser. Mas o que é psicologia escolar? É a especialidade da psicologia que se interessa pelo modo como a escolaridade afeta as crianças em geral e o aluno em interação com uma escola específica. A especialidade necessita de conhecimentos, pesquisas que envolvam o educando e outros que estão inseridas em instituições escolares. A sua função tem caráter preventivo e educativo.
Na área da prevenção, sua ação pode ser direcionada à neutralização das influências negativas de certas condições sociais e educacionais, à integração e mobilização dos recursos técnicos e humanos dentro da instituição, à informação ou diferenciação de linhas de ação ou elementos influenciáveis numa determinada situação escolar. Na área de reeducação, atua na busca de soluções para problemas já diagnosticados, visando transformar as situações deficitárias em formas que beneficiem o cumprimento dos objetivos educacionais. A atuação como psicóloga escolar abrange as seguintes atividades: na orientação de pais em situações em que houver necessidade de acompanhamento e encaminhamento do aluno para outros profissionais como psicólogo clínico, entre outros. A orientação, capacitação e treinamento de professores sobre como trabalhar em sala de aula, levando em consideração aspectos educacionais, implementando a metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual, social e emocional do aluno. Desenvolver orientação profissional, aplicando sondagem de aptidões a fim de contribuir com a melhor adaptação do aluno ao mercado de trabalho e sua consequente autorrealização. Coordenar grupo operativo com família e equipe de profissionais da escola. Executar oficinas pedagógicas em sala de aula, elaboradas e realizadas em conjunto com professores de acordo com a demanda de cada sala de aula. Trabalhar questões de adaptação dos alunos. Auxiliar na construção e execução de projetos de ordem multidisciplinar realizados na escola. Realizar tarefas de ordem institucional, como recrutamento e seleção de pessoal, elaboração de planos de cargos e salários, avaliação de desempenho, entre outros. Atuar como facilitador das relações interpessoais da equipe escolar. Lembre-se de que a escola não se realiza o atendimento clínico. No entanto, a visão ainda é de um clínico trabalhando dentro de uma escola. A diferença está na ausência de um enfoque curativo, individualizado, mas sim preventivo. E o profissional da psicologia auxilia o professor a pensar soluções para os tais problemas de aprendizagem, sem necessariamente culpabilizar as crianças por eles, mas sim pensar num sistema educacional como um sistema muitas vezes não acessível a essas crianças. O psicólogo, como um agente facilitador, deve estar sempre atento à real condição do educador e do educando, entendendo seu olhar à vida como um todo, consciente de o intervir, implica sensibilidade e objetividade, até mesmo para que haja a construção do vínculo. Leia, pesquise e aprofunde seus estudos. Realize as atividades e leituras propostas no caderno de estudos. Até mais!